ProKids. E esse é o nosso 21º festival e campeonato. É um evento anual organizado pela nossa equipe, que reúne as escolas parceiras com o objetivo de divulgar o trabalho e incentivar as crianças na prática da atividade. A gente divide o nosso evento em horários, para que não fique muito cansativo das famílias terem que vir esperar longo período para a realização do evento. A gente começa agora com os alunos de primeiro ano, depois a gente tem um horário com educação infantil e à tarde é o segundo ano em diante. Tá? E a gente divide isso também por outro propósito, né? Quando a gente vem desenvolver um trabalho dentro da escola, é muito importante a gente entender o objetivo do que é trabalhado. Diferente de academia, a gente tem a nossa academia. Toda segunda e quarta-feira à noite tem um treino da ProKids lá no nosso dojo. E lá vai quem gosta de treinar, que quer treinar mais e aprender mais. Quando a gente traz uma modalidade para a escola, tem aquela criança que gosta da modalidade e vai fazer, que é a mesma que vai querer treinar na academia. Tem aquela criança que vai para o incentivo da família, o pai, a mãe coloca para poder fazer uma atividade, uma defesa pessoal. Então, o objetivo maior, a princípio, dessa criança é por incentivo da família. Tem aquela criança que, quando o professor passa na sala de aula, convidando, falando da modalidade, a criança se identifica com o professor, com a figura da pessoa e quer fazer aula com aquele pro. Isso é muito importante dentro da educação. E tem aquela criança que vê o amigo ou a amiga indo, vai atrás, não sabe para onde, mas vai, né? E acontece muito isso dentro da escola. Então a gente tem que entender que, dentro do colégio, o foco principal é acolher as crianças, incentivar e estimular, respeitando o desenvolvimento de cada uma delas, de forma que eles tenham gosto pela prática esportiva. Às vezes a criança começa a praticar uma modalidade e, por uma má orientação, desiste. E lá na frente podia ser um destaque, podia se desenvolver naquela modalidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado de, quando vai desenvolver um trabalho dentro da escola, ter uma visão mais pedagógica do projeto. A gente coloca o primeiro ano de manhã cedinho, porque eles já estão no ensino fundamental, a responsabilidade aumenta. Na educação infantil tem muito lúdico, muito brincar. E quando chega no primeiro ano, já começa a parte técnica, os nomes mais estruturados, os movimentos das técnicas, as quedas. E essas responsabilidades elas vão aumentando. Então, o primeiro horário, a gente abriu o dia com o primeiro ano, eu sei que tem que acordar mais cedo, vir no frio, mas faz parte desse processo de adquirir a responsabilidade, a disciplina que a luta traz para as nossas crianças. E quando vocês tiverem a oportunidade no ano que vem, eles no segundo ano já viram o horário da tarde, é legal por quê? Porque do segundo ano em diante, a gente faz uma outra característica ao evento. Então, na educação infantil e no primeiro ano, eles têm um festival. Então, eles vêm, participam, demonstram, todo mundo luta, independente de ganhar ou perder, todo mundo recebe a premiação igual, porque o objetivo é incentivá-los e estimulá-los. Quando eles chegam no segundo ano, já existe a competição, por isso que a gente chama que o evento hoje é o festival e campeonato de lutas. Quando a gente chega no segundo ano em diante, eles já lutam entre si, saindo campeão, vice-campeão e 2 terceiros lugares, com o objetivo deles aprenderem a diferenciar e valorizar a vitória, entender que a derrota é tão importante quanto uma vitória, porque quando a gente perde é um momento que a gente reflete e vê o que precisa evoluir para melhorar. E diferente de campeonatos externos, que às vezes você pode ir nos jogos escolares, em outros eventos, eles juntam lá 8, 10, 12, 15 alunos de uma categoria que lutam entre si e só premiam aqueles primeiros classificados. Aqui não. A gente reúne os nossos alunos em grupos de 4 em 4 atletas que lutam entre si e todos eles recebem premiação, porque a intenção não é excluir ninguém, né? Mas sim nivelar. Então, no segundo ano para frente, eles já começam a entender o que é a classificação para poder também aceitar o resultado. Porque às vezes a gente está em casa com eles brincando, eles não aceitam perder nenhuma brincadeira com a gente. Eu falo isso porque eu tenho 3 filhos, não é fácil. Então, mas eles precisam passar por isso. E aí, quando vocês tiverem ano que vem a oportunidade deles participarem novamente desse primeiro evento que a gente organiza, a gente faz tipo um cursinho para os pais. A gente explica as regras, as pontuações, as penalidades, como é a área da luta,
que é diferente do festival, porque eles já lutam com o placar marcando a pontuação, com o árbitro arbitrando, então é diferente. Quem tiver a oportunidade e quiser, hoje, à 1h começa o evento, se quiser trazê-los para assistir, senão ano que vem já é a idade deles disso, tá bom? Eu gostaria de agradecer ao Colégio Piaget por ceder o espaço para a realização do nosso evento. Gostaria de agradecer todas as escolas parceiras que participam do dia de hoje, que é o Colégio Agnus Dei, Colégio Campus, Central Kids School, Colégio Brasil e Mamãe Margarida, Coração de Jesus, Colégio Dom Bosco, Edu Kids, Colégio El Shaddai, Escola Elefantinho, Escola Eureka, Escola JE, Colégio Piaget, Escolas Pro Conhecer, Red House, Instituto Sagrada Família, Colégio São José, Trevo Master e Escola Village. Gostaria também de agradecer a nossa equipe de professores. Eu vou estar apresentando cada um deles, e quem fala faz assim para os pais identificarem. Sensei Paulinho, Sensei Renato, Sensei Jonathan, Sensei Lucas Moreno, Sensei Maria, Sensei Cauê, Sensei Enzo e o Enzo, nosso aluno que está ajudando na organização do evento. Gostaria também de agradecer toda a equipe da ProKids que está de staff, ajudando na organização do nosso evento. E gostaria agora que as crianças devagar viessem no tatame. Se quisessem deixar o chinelinho deles com a mamãe para não misturar, deixa. E os professores vão estar organizando vocês para a gente fazer a execução do hino nacional brasileiro e começarmos o nosso evento.